Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente abriu espaço para falar sobre as criptomoedas, o crescimento dessas moedas virtuais, como isso pode mexer com o sistema financeiro do mundo e mudar a forma como lidamos com o dinheiro. Olha só. As criptomoedas são moedas digitais que só existem no universo virtual, mas como uma moeda tradicional também são usadas para comprar bens e serviços. Estimativas apontam que pelo menos 1,5 milhão de brasileiros investem em bitcoins, a mais conhecida entre as criptomoedas. O número é bem maior do que os investidores da Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje chegam a 1 milhão. A gente acredita que não vai parar de crescer, né? Não tem mais volta, não tem mais um mundo sem criptoeconomia, sem bitcoins, sem blockchain, né? Então eu acredito que a gente ainda está para ver o que vai acontecer, né? O melhor ainda está por vir. Recentemente aconteceu em São Paulo a segunda edição da Block Crypto Expo, uma feira que misturou a economia digital com os negócios. E muita gente apareceu por lá para tentar conhecer melhor esse universo das criptomoedas. Então é bom pesquisar, vir, participar e adquirindo conhecimento aos poucos, porque não tem livros, né? Tem muitos livros aí escritos, mas não expressam conhecimento mesmo. Eu sou muito novato nessa área, busco investimento, né? Estou atrás de investimento nessa área, então eu acho que aqui é um lugar para beliscar um pouco desse conhecimento. No Brasil, ainda são poucos os estabelecimentos que aceitam as criptomoedas, por isso elas são mais procuradas como um investimento. Para investir, é preciso procurar uma corretora de criptomoedas que reúne interessados em comprar e vender, como uma bolsa de valores. Mesmo com o aumento da popularidade, as criptomoedas ainda enfrentam desafios como a falta de regulamentação específica. Bom, então para falar sobre o mercado de criptomoedas, eu converso agora com o Fabrício Tota, que é diretor do mercado Bitcoin, e com a Solange Gueiros, especialista em blockchain da Atlas Quantum. Muito bem-vindos. Obrigada. Muito bom conversar. Obrigada. É muito bom conversar com pessoas que entendem do assunto, porque apesar da criptomoeda, especialmente a Bitcoin, ter virado uma febre um tempo atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, muita gente tem dúvida. Inclusive, se a criptomoeda é uma alternativa de investimento para quem tem já uma carteira de renda variável, como investir na bolsa. Dizem que dá mais dinheiro do que investir na bolsa. Isso é verdade? Mas com o Fabrício. Pode ser verdade. Dependendo do período que você analisar, é verdade de fato. Mas é claro que é um investimento de renda variável. E um investimento de renda variável ainda um pouco mais arriscado do que investimento em ações. Então, quando você fala em investir em criptomoedas, você tem que ser parte de um composto, de uma carteira de investimentos, onde você vai pegar uma pequena parcela do seu total investido e alocar em criptomoedas, em Bitcoin, por exemplo. Essa coisa de não ter regulamentação, né? Quer dizer, não é que não é seguro comprar a criptomoeda, mas ela tem um risco natural de uma renda variável, é isso? Exato, a renda variável, um valor pode aumentar ou diminuir e o que faz isso é a questão da oferta e da demanda. Quando a gente pensa em criptomoeda, Bitcoin sempre vem na cabeça, porque ela é, acredito que é a moeda virtual mais difundida no mundo. Quantas existem no total? São mais de 2.000 projetos, mais de 2.000 criptomoedas que existem no mercado. Mas o Bitcoin, ele representa 65% do total do valor de mercado de todas as criptomoedas somadas. Ele é o grande rei ainda das criptomoedas. E quando a gente pensa no Bitcoin, por exemplo, Solange, dá para dizer que a criptomoeda surgiu como? Eu sei que a ação eu tenho lá uma fatia daquela empresa que eu compro na corretora, mas a criptomoeda é uma moeda virtual, né? Eu queria que quem tivesse em casa entendesse um pouco melhor o que é de fato a criptomoeda, como que eu consigo ter acesso a ela, porque parece tudo tão no plano, né, das ideias, é tão difícil de você talvez entender ou mensurar como um título do governo, como, né, enfim, um dinheiro investido. Explica um pouquinho melhor pra gente. Bom, primeiro o Bitcoin ele começou em 2008, exatamente depois da grande crise mundial. E o interessante do Bitcoin é que todas as regras de negócio dele estão dentro do próprio software do Bitcoin.
Qualquer computador no mundo pode executar o software do Bitcoin e fazer parte da rede. Ele é um software aberto que você pode fazer o download e executar no seu computador, simplesmente. A partir desse momento, você faz parte da rede do Bitcoin. A questão de como comprar um Bitcoin, existem algumas formas. A mais popular e a mais fácil é comprando através de uma exchange, ou seja, uma corretora que faz compra e venda de Bitcoins. As corretoras, elas servem para juntar quem quer vender com quem quer comprar. Além disso, é possível a gente fazer a compra no que a gente chama de peer-to-peer, ou seja, de uma pessoa para outra. Então, eu posso aqui vender um pedaço de um Bitcoin para você, por exemplo. Mas aí, quando você fala que a exchange é como uma corretora, não é como uma corretora de valores, onde eu já tenho, por exemplo, meu investimento de renda fixa ou de ações. São empresas especializadas, são corretoras ou exchanges de criptomoedas. Tipicamente, as empresas, essas exchanges, essas corretoras, elas cumprem duas funções simultaneamente, a de corretora e de bolsa também. Então, tudo muito junto. Então, é um pouco diferente do mercado tradicional que a gente está acostumado de corretoras de valores. A gente viu uma febre, você falou que surgiu a partir da crise econômica em 2008, né? Principalmente nos Estados Unidos, e é claro que aí nos Estados Unidos envolve o mundo inteiro, a questão econômica acaba sendo uma avalanche, mas aqui ficou mais popular em 2017, teve um boom, todo mundo saindo comprando Bitcoin, ou falando muito disso. E eu queria entender como é que está agora. Deu uma acalmada ou não? O Bitcoin tem força, ele ficou realmente sólido, tem relevância como investimento, por exemplo? Então, no final de 2017, realmente a gente fala que foi um grande boom do Bitcoin lá fora em dólar e também aqui, né, com os reais. O ano de 2018 foi um ano, digamos, mais calmo. Então, quem comprou, por exemplo, naquele grande momento de 2017, hoje o Bitcoin valeria menos. Mas existe um potencial para que ele valha mais novamente. Afinal, estamos falando de renda variável. Quer dizer, tem uma oscilação Exato. normal. Não dá para a gente saber se o Bitcoin vai voltar a ter aquela super alta que teve em 2017, não, né? Não dá para a gente saber, mas do começo do ano, agora de 2019, até agora, já teve uma alta bastante significativa do Bitcoin. Ele multiplicou 3 vezes o preço dele, do começo do ano até agora. Tem muita gente que escolhe investir em bolsa de valores, e aí é para quem tem conhecimento, para quem sabe como mexer na compra e na venda, na hora certa de comprar e vender, e usa isso para fazer uma renda maior mais rapidamente. Quando a gente pensa em Bitcoin, investimento em moeda, em criptomoeda, em moeda virtual, é a longo prazo? É a curto prazo? Qual que é o ideal para se investir? Existe um ideal para se investir? Tem algumas similaridades com esse tipo de investimento em bolsa. Tem traders que se especializam em procurar acertar momentos de comprar, momentos de vender e fazer uma renda, aumentar o seu capital através das operações de compra e venda. Por outro lado, da mesma forma que no mercado de ações tem gente que compra e faz uma estratégia de comprar e manter esse investimento por um prazo mais longo, também é possível fazer a mesma coisa com criptomoedas, com o Bitcoin. Você compra e esquece. Deixa para um período muito longo para realmente ser um investimento de longo prazo. Uma coisa que você pode pensar também é ter um alvo. Então, de repente, eu quero comprar um Bitcoin e eu só vou vender quando ele valer 4 vezes o valor que eu comprei. Isso pode acontecer, de repente, em 3 meses, mas isso também pode acontecer em 4 anos. Ou isso nunca pode acontecer. Mas você pode ter o seu objetivo. Quem compra uma criptomoeda? A gente está falando do Bitcoin, que é o mais popular ou que talvez tenha mais aderência no mundo inteiro, mas são muitas as criptomoedas. Quem compra, por exemplo, um Bitcoin, pode comprar também outras criptomoedas em paralelo. Isso não tem diferença nenhuma. E ele pode apostar em várias altas, digamos assim, acreditar em várias altas dessas moedas. Ele pode fazer uma estratégia de diversificação em criptomoedas. Da mesma forma que você diversifica o seu investimento em ações ou em fundos de investimento, que você, ao invés de optar por uma única empresa, você opta por por diversas empresas para fazer a sua alocação em ações, você pode fazer a mesma coisa com criptomoedas. Você ao invés de comprar só o Bitcoin, comprar Bitcoin, Litecoin, XRP, Ether, enfim, várias outras criptomoedas que estão disponíveis para você negociar. Qual que é o risco de comprar uma Bitcoin? Quando a gente pensa em investimento, pensando em diversificação de investimento, o risco é maior do que comprar ações? Sem dúvida. Acho que o principal risco é justamente o risco de mercado dessas oscilações de curto prazo.
tá? Mas, por outro lado, ele te oferece uma opção de diversificação quando comparado com investimentos tradicionais, que é muito raro, muito difícil de você conseguir alocar no investimento puro em tecnologia. Hoje é muito difícil você conseguir fazer, não tem na Bolsa Brasileira, não tem uma empresa de tecnologia pura. Ainda que o Bitcoin não seja uma empresa, é uma possibilidade de investimento que você tem de conseguir estar exposto a uma tecnologia disruptiva, inovadora e com um potencial gigantesco de valorização. Você concorda, Solange? Eu concordo, mas tem um detalhe. Quando a gente está investindo em ações, estamos falando de ações de empresas. Empresas podem falir. Verdade, também tem um risco. O Bitcoin, a probabilidade do Bitcoin desaparecer é praticamente zero. É isso que a gente estava falando, inclusive nos bastidores, de que já existe um número exato de Bitcoins que vão surgir até quando, vocês me falaram? 2140. No ano 2140 acabam as emissões de novos bitcoins. E aí os bitcoins que existem no mundo vão ser trocados entre as pessoas, transacionados, sem que aconteça a emissão de novos bitcoins. Isso vai fazer com que ele tenha mais valor ou não necessariamente? Provavelmente. Imagina que é o conceito de escassez, né? Verdade. Então, a gente fala que ele é tão escasso quanto o ouro, por exemplo. Ele não tem inflação, né? Ele vai parar de ter inflação nesse momento, porque primeiro que hoje você já conhece a curva de oferta do Bitcoin. Nesse momento, lá em 2140, ele para de ser gerado. Então, realmente tem essa questão da escassez. Quem tiver uma reserva de bitcoins até lá, né? Quem conseguir passar de geração a geração, né? Porque ninguém mais vai estar aqui em 2140. Será que vale a pena eu investir pensando nisso? Mas, assim, é como se fosse uma pedra rara, ou ouro, ou diamante, enfim. É mais ou menos nessa ideia de imaginar que uma reserva desse montante pode valer muito dinheiro lá na frente. Sim, uma coisa que a gente tem que pensar também é que a emissão do Bitcoin, ela diminui de tempos em tempos. Ela diminui em média a cada 4 anos e que hoje 85% dos Bitcoins que vão existir no mundo, eles já foram emitidos. Então, a maioria já está em circulação. Quer dizer, ainda tem uma pequena porcentagem que ainda será emitida e a partir de agora já dá para entender que fica cada vez mais raro, digamos assim, novas bitcoins. Bom, a gente está falando sobre criptomoedas, falamos um pouquinho aqui do que é e como funciona esse novo mercado de dinheiro virtual e daqui a pouquinho a gente volta logo depois do break para explicar para você como as criptomoedas podem mudar o sistema financeiro do mundo. Eu volto rapidinho, até já. Estamos de volta com o Dinheiro em Foco, hoje falando sobre as criptomoedas. Agora, especialmente sobre a Libra, moeda digital criada pelo Facebook, que deve ser lançada em 2020. Especialistas e governos já projetam os impactos da Libra no sistema financeiro internacional. Dá uma olhada. A Libra, moeda digital que vai rodar numa blockchain capitaneada pelo Facebook, foi anunciada com imensa repercussão. O lançamento só deve acontecer em 2020, mas bancos comerciais e centrais estão apreensivos com a criação da moeda. Políticos também estão bastante receosos, sobretudo com relação ao impacto da Libra às moedas locais. Recentemente, os ministros de Finanças do G7, o grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, defenderam um imposto mínimo e um alto padrão regulatório para as criptomoedas. Desta maneira, seria possível proteger os investidores e impedir que as criptomoedas sejam usadas para lavagem de dinheiro. No encontro, os ministros ainda falaram sobre a preocupação com o fato das empresas de tecnologia estarem assumindo a responsabilidade da emissão de moedas, que até então era só dos governos. Após o anúncio da Libra, alguns países começaram a se movimentar. A China já sinalizou que pretende criar uma moeda digital própria em resposta à Libra. Na Alemanha, alguns políticos querem a criação de um euro digital. Os Estados Unidos pediram para o Facebook colocar os planos da Libra em espera, aguardando resultados das investigações. Bom, a gente continua conversando com o Fabrício Tota, que é diretor do mercado Bitcoin, e com a Solange Gueiros, que é especialista em blockchain da Atlas Quantum. A gente está falando de uma outra coisa, mas é uma moeda virtual do Facebook, que é uma rede social que tem 2 bilhões de pessoas inscritas, e os governos já se mobilizando dentro dos grupos para tentar fazer uma regulamentação, né? Aonde que está o problema? Onde está o medo desses governos quando a gente pensa em regulamentar as criptomoedas?
Bom, a gente está falando de uma moeda sem fronteiras. Então, em função disso, imagine que cada governo controla a emissão da sua própria moeda e, de repente, a gente tem uma moeda nova que nenhum deles tem controle e que pode ser transacionada em qualquer lugar do mundo. Isso é assustador para eles. E dá para regular ou regulamentar todas as criptomoedas ou as criptomoedas? Eu fiquei pensando sobre isso. Eles querem fazer um euro digital. Isso é possível? Eu creio que sim. É difícil. A regulação, quando você fala de um ativo global, que é o caso do Bitcoin, com uma rede distribuída também globalmente, quando você fala em regulação, em alguma medida você fala em proibição ou de restrições de uso, coisas... Custos. Exatamente, custos, impostos, uma coisa nesse sentido. E quando você pensa em algo global, com diferentes governos, diferentes blocos de interesse, cada um buscando aquilo que é bom para ele, e é muito difícil você conseguir uma regulação que atenda, que funcione no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, por mais que você tente regular, o Bitcoin especificamente, ele tem uma característica dele ser um pouco rebelde, dele funcionar independentemente da vontade dos governos. Quando você fala da Libra, por exemplo, do Facebook, então daí é um pouco diferente, porque o Facebook ele já é uma empresa consolidada, igualmente global, mas que tem que responder e muito bem respondidas algumas questões de alguns governos. E o Facebook já teve algum tipo de problema, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, andou já ventilando e falando mesmo em conversas que não dá para ter a Libra sem regulação, que tem que regular. Agora, a Libra é um pouco diferente do Bitcoin, por exemplo. Porque tem lastro, né, em algumas moedas. Eu queria que vocês explicassem para quem está em casa isso, porque é diferente de uma moeda criada por um código. Eles vão capitanear recursos reais, de moedas reais, é isso? É isso mesmo. Então, a Libra ela vai ser uma, como a gente pode dizer, numa cesta de investimentos, onde lá dentro vai ter uma parte de euro, uma parte de dólar, uma parte de ien, podem ter outras moedas, até outros fundos, e esse vai ser o lastro da Libra. Ao contrário do Bitcoin, das criptomoedas em geral, que elas não têm lastro nenhum. Elas existem por elas mesmas e o valor que elas têm é o valor que as pessoas acreditam que elas têm que ter. Quer dizer, não tem um montante de dólar ou ouro ou outras moedas que estão garantindo o valor do Bitcoin. Exatamente. Ela existe porque um grupo de pessoas deu valor a ela e o valor aumenta de acordo com o interesse, com mais gente indo atrás dessa moeda. No caso da Libra, do Facebook, vai ser um dinheiro angariado, enfim, de várias moedas diferentes que está dando uma base, um suporte ali. De qualquer forma, muda a forma ainda mais de como a gente lida com pagamentos, com dinheiro, porque pelo que eu entendi, o Facebook fez algumas associações com empresas grandes, é isso? Isso. Na verdade, a gente chama de que é a moeda do Facebook, mas ele mesmo fala, não é minha, é de um consórcio, com várias empresas, mais de 20 empresas, que tem o Facebook, tem Visa, Mastercard, Uber, Spotify, enfim, várias empresas. Curiosamente, nenhum banco também, nesse consórcio da Libra, mas que, no primeiro momento, quando você olha, parece que o grande interesse é servir como um meio de pagamento. Tanto que você tem empresas que se o Uber, no dia seguinte, você começa a usar para pagar o seu Uber. A Libra que você tem ali na sua carteira. Faz sentido, já que você, por exemplo, para acessar um serviço de Uber ou de outro aplicativo, você pode se logar através do seu login do Facebook. E é uma forma que a própria empresa do Facebook faz com que o dinheiro passe por dentro da plataforma. Né? Isso também é uma outra forma de fazer com que o dinheiro circule ali. Agora, eu imagino que isso causa arrepios, né? nos bancos mundiais, nos governos, de imaginar, pô, mas eu era o detentor da moeda e agora eu não sou mais. Dá para viver num mundo, dá para imaginar viver num mundo onde não tem mais centralização de dinheiro dentro dos governos? Para mim, é um mundo muito bom. E eu imagino até indo para esse lado do Facebook. Imagine que o Facebook tem 1 bilhão de usuários. E imagine que todas essas pessoas comecem realmente a adotar a Libra logo de cara. Qual é a circulação que tem aí de dinheiro? E se todo mundo começar a utilizar a Libra para pagar as coisas?
As pessoas não dependem mais do dinheiro de cada país, do dinheiro que está nos bancos. Quer dizer, pode usar a própria plataforma para fazer um pagamento qualquer, diferentemente de fazer uma transação do meu banco para o seu banco, onde a gente tem hora para fazer a transação, dentro do horário estabelecido por eles, uma taxa que se paga do meu banco para o seu banco, enfim, todo um registro disso nos sistemas. Isso tudo é algo ainda muito novo. As pessoas, vocês acreditam que as pessoas vão se adaptar bem a esse tipo de sistema? Vai atender um anseio que, se você não tem isso de forma explícita, sem dúvida é uma vontade que você tem de você ter mais liberdade na hora de lidar com os seus recursos, lidar com o seu dinheiro. Você quer poder transferir o seu dinheiro de uma pessoa, o seu dinheiro para uma outra pessoa, a hora que você quiser, sem limite, sem fronteira, daqui para outro país, daqui para outra cidade, para outro estado, da forma como você quiser. Então, se você pergunta, as pessoas talvez nem saibam que elas têm esse desejo, mas é muito interessante quando você tem, principalmente, uma coisa que as criptomoedas elas oferecem, que é a desintermediação. Então, você não tem tantos atores para você conseguir fazer uma transação tão simples quanto uma pessoa dar dinheiro para uma outra, que com dinheiro espécie é tão fácil, né? Mas você tem que estar perto em nota. Mas com criptomoedas você consegue fazer isso, você revive essa história das notas, mas sem passar por tantos intermediários, como nesse exemplo que você deu de fazer uma TED. Imagina se a sua TED não é uma TED, é uma remessa para outro país, para fazer uma transação relativamente pequena, acaba não compensando, o atrito é tão grande, você paga tão caro que é praticamente inviável. Se você tem um outro meio e a criptomoeda ela se apresenta como esse meio para fazê-lo, acho que as pessoas elas começam a adotar, principalmente se você fala em transações que estão sendo feitas à distância ou até mesmo em transações internacionais. O próprio Bitcoin dá para você passar de um para o outro sem tanta burocracia, sem nenhuma burocracia, na verdade. Exato. A gente pode falar que hoje em dia você transferir uma criptomoeda é quase que como mandar uma mensagem pelo celular. Quer dizer, se você transferir para ele, você consegue fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, Exato. a qualquer momento, pelo aplicativo do telefone. Isso, e a gente não tem fronteiras, né? Então, aquilo que o próprio Fabrício falou de a gente transferir uma nota aqui entre a gente, mas e se eu estou aqui e o Fabrício está na Finlândia? Então... A nota não vai chegar por telepatia, mas o Bitcoin Bitcoin chega por rapidinho. Muito rápido, inclusive. Só para a gente já fechar esse pensamento, a questão da Libra no Facebook é uma coisa, tem lastro e ela é uma forma talvez de você ter mais essa liberdade. Quando a gente pensa em criptomoeda, Bitcoin ou outras, ela entra mais como investimento ou existe uma possibilidade de também ter uma forma de transacionar ou de fazer pagamentos com as próprias Bitcoins? Olha, no próprio Brasil existem empresas que fazem esse tipo de serviço para que estabelecimentos possam aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Isso já existe? Já existe. Não é ainda tão popular, mas já é uma realidade. Quer dizer, se eu tiver em um estabelecimento que aceita pagamento em Bitcoin, eu sou uma pessoa que tenho Bitcoins ou que tem uma parte em Bitcoins, posso usar esse investimento ou essa reserva de dinheiro, digamos assim, para pagar aquela conta em um restaurante, uma academia, etc. Isso, para entender mais ou menos como funciona, está se popularizando bastante, principalmente aqui em São Paulo, transações que você escaneia um QR Code. É verdade. Uma transação com Bitcoin, talvez a inspiração até tenha sido com o Bitcoin. A sua carteira, ela é representada por um QR Code. Se você tem um aplicativo que tem Bitcoins e lê esse QR Code, você faz a transferência. Então, acho que vai ficando muito mais fácil as pessoas entenderem. É verdade. Outro dia eu estava num estabelecimento que a pessoa fez um pagamento com o celular, escaneando aquele código. Imagino que o cartão de crédito da pessoa estava conectado ali, enfim, os dados estavam ali para que ele pudesse fazer a leitura e imediatamente o cartão de crédito registrar a compra, sem que ele precisasse usar o próprio cartão, o plástico, que é o cartão de crédito. A gente já faz isso com Bitcoin há anos. Gente, é um mundo novo, né? A gente está falando de Bitcoin na mídia já faz um tempo, mas quando a gente para pensar em investimento e o quanto isso é real, né? Às vezes parece um tanto quanto utópico, esquisito imaginar uma moeda que foi criada por computador e que tem o valor que a gente dá, né?
Na verdade, tudo é assim. Se você for pensar, o ouro é assim também. É uma pedra, né, que tem um valor porque a gente deu esse valor às pedras preciosas, etc. e tal. E o próprio papel moeda também tem um valor porque foi estabelecido assim por uma organização, por um governo, né? Mas pensar que isso já existe, já está funcionando, a tendência daqui para frente é que o sistema financeiro seja mesmo influenciado completamente ou mudado pelas moedas digitais, é isso? Com certeza. Acho que o principal direcionador, o principal driver de valorização do Bitcoin e de outras criptomoedas é justamente a adoção. Quanto maior a adoção, quanto mais as pessoas conhecerem, quanto mais o dinheiro institucional de grandes bancos e grandes fundos encontrarem nas criptomoedas uma oportunidade de investimento, acho que isso vai crescendo, vai virando, talvez não naquele ritmo, que talvez nem tenha sido tão bom o de 2017. Não foi saudável, foi não muito foi saudável, comum, né? exato. Mas isso vai tomando corpo, vai crescendo e com uma utilização e com outras iniciativas como a do Facebook, não é bastante razoável acreditar que, por exemplo, outras grandes empresas como o Google, ou a Amazon, ou a Apple também criem as suas. Nossa. Imagina, aí, uma competição desse Sim. tipo seria super interessante, saudável e não dá, é difícil até de imaginar onde isso pode chegar. Sim, até o ponto de que um ou outro comece a ficar mais sobressalente, mais expressivo, como o Bitcoin dentro das criptomoedas, mas não que outros não possam aparecer e tomar o lugar, dependendo da competitividade, do tempo que você está operando ali e tal. Claro que para investir em Bitcoin como uma forma de diversificar seus investimentos é preciso informação, conhecimento, ir atrás de mais dados. Se você ficou curioso, procure mais sobre o assunto. Pode ser uma forma, sim, produtiva e de alta lucratividade, dependendo do prazo que você coloca, para fazer sua carteira ser mais diversificada. Nosso tempo aqui é super curto, mas eu espero que você tenha tido uma ideia desse novo mercado de moedas digitais e o quanto isso pode ser diferente do que a gente vive hoje, pode se tornar uma realidade o quanto antes. Parece que é na velocidade da luz, daqui a alguns anos a gente vai ver isso com certeza. Eu agradeço o Fabrício Tota e a Solange Gueiros. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Foi muito legal conversar com vocês. Espero que quem está em casa também tenha tido essa sensação. Aí o Dinheiro em Foco vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais programa sobre os investimentos, sobre como você cuidar melhor do seu dinheiro. Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau.